Somente em 2018, 68.220 novos casos de câncer de próstata foram diagnosticados no Brasil. A estimativa feita pelo INCA, do Instituto Nacional do Câncer, é um alerta para que os homens cuidem mais da saúde e façam os exames que possam detectar o câncer de maneira precoce. Para conversar sobre a saúde do homem, aqui no estúdio comigo, o urologista Sérgio Moura, que trabalha, inclusive, no Hospital Universitário Presidente Dutra. Muito bom dia, doutor. Obrigada por ter vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, Maria. O prazer é todo meu. Estamos no Novembro Azul, mês de reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. E vamos falar sobre isso na entrevista de hoje. Eu queria perguntar de início, eu queria que você desse uma explicação sobre a função da próstata. Certo, Maria. A próstata é uma glândula, tá? Que existe somente nos homens. Essa glândula fica localizada abaixo da bexiga, à frente do reto, e a partir do ápice dela a gente começa a uretra distal, que é o canal por onde o homem urina, né? E essa próstata, ela tem essa função de produzir essa secreção prostática que compõe o líquido seminal, tá? O líquido seminal, quando o homem tem ejaculação, é composto pelos espermatozoides, produzido pelo testículo, tem a secreção prostática e tem o conteúdo da vesícula seminal. Então, a secreção produzida pela próstata faz parte da composição do líquido seminal. O câncer de próstata é o segundo mais comum nos homens, só perde para o câncer de pele. Por que se dá essa incidência tão grande? Quais são os fatores de risco? Tem o familiar, tem o de idade, mas tem outros, né? Isso. O câncer de próstata ele é o segundo mais incidente no homem. Como você falou, ele perde somente para o câncer de pele e não melanoma, tá? E devido a essa alta incidência, é um problema de saúde pública, né, que a gente tem que fazer um diagnóstico precoce. Por isso é tão importante essa campanha do Novembro Azul. É um mês dedicado somente à saúde do homem, à prevenção do câncer de próstata, tá? Então, o câncer de próstata ele tem uma incidência bem alta, como você falou. O INCA fez uma estimativa com 68 mil casos em 2018, com mais de 15 mil mortes por câncer de próstata. E a gente tem como fatores de risco principais a idade, né? 75% dos cânceres de próstata são diagnosticados acima dos 60 anos, então a idade é um fator de risco muito importante. E o segundo fator de risco também é a história familiar. Se o homem tiver um parente com câncer de próstata, ele tem um risco maior, principalmente se ele tiver um pai ou irmão com menos de 60 anos diagnosticado com câncer de próstata. Se for outro tipo de câncer que não seja de próstata, o risco familiar existe também ou é menor? Tem que ser câncer de próstata. Tem que ser de próstata. Se tiver um caso de câncer de próstata na família, principalmente pai ou irmão com menos de 65 anos, ele tem uma incidência maior, uma preocupação maior, tá? Tanto que isso acaba influenciando na idade de rastreio, que a gente vai falar aqui também. E qual é a idade ideal para procurar a prevenção? Então, a Sociedade Brasileira de Urologia orienta que todos os homens, a partir dos 50 anos, têm que fazer a prevenção do câncer de próstata. Se tiver um caso na família, principalmente pai ou irmão com menos de 60 anos, ou afrodescendentes, negros também têm uma incidência maior. Nesses dois casos, de caso familiar ou afrodescendente, a gente tem que começar com a idade mais cedo, a partir dos 45 anos de idade. Por que negros têm incidência maior? É um fator epidemiológico. A gente tem algumas mutações genéticas que são associadas a câncer de próstata, são mais precoces e mais agressivos. Essas mutações também têm uma incidência maior em negros. Então, todos os estudos epidemiológicos apontam para essa incidência maior em afrodescendentes. Por isso, nessa parte da população, a gente tem que começar mais cedo aos 45 anos. Quais são os principais sintomas do câncer de próstata? Então, esse é o problema. O câncer de próstata, geralmente, ele é assintomático na sua fase inicial. Então, ele não tem sintoma. Por isso que a gente faz essa campanha de prevenção, de urologista, de fazer essa avaliação preventiva, para a gente poder fazer um diagnóstico precoce, porque o câncer de próstata, ele não tem sintoma. Quando o câncer de próstata ele dá sintoma, já são em fases mais avançadas. O câncer de próstata causar um sintoma obstrutivo, como um jato fraco, o paciente tem noctúria, acorda muitas vezes à noite para urinar, gotejamento urinário, esses fatores obstrutivos já são de um câncer mais avançado. Então, o câncer de próstata, na sua fase inicial, ele não tem sintoma. Qual é a periodicidade ideal? Ou seja, quantas vezes por ano é necessário fazer o exame de prevenção? O ideal é que o paciente vá ao urologista anualmente, para a gente fazer esses exames preventivos, tá?
Se o paciente com exames normais, tiver um PSA normal, um toque retal normal, a gente pode até intercalar para 2 anos essa periodicidade, tá? Mas o ideal é que o paciente vá anualmente ao urologista fazer avaliação. Agora, o homem tem muito medo desse exame, né? Por enquanto, só existe esse tipo de exame, que é o toque retal, junto com o PSA. Exato. O PSA é uma substância produzida pela próstata que a gente dosa no sangue, tá? E quando o paciente tem câncer de próstata, ele aumenta o PSA. Importante falar que o PSA ele não é específico do câncer, ele é específico da próstata. Então, existem outras patologias que podem causar o aumento do PSA. O paciente pode ter uma inflamação na próstata, uma prostatite e ter um aumento do PSA e não ser câncer. Mas sempre quando o paciente tiver câncer, ele vai ter um aumento do PSA. Sempre vai ser suspeito o câncer. E a gente vai ter que fazer uma investigação para descartar quando ele tiver esse aumento do PSA. O segundo exame que a gente tem é o exame do toque retal. No exame do toque retal, o que acontece? O câncer de próstata ele surge na periferia da glândula. E no toque retal a gente consegue palpar essa glândula que tem uma consistência mole, fibroelástica. Quando o paciente tem câncer, aparece um nódulo endurecido na periferia da próstata. E quando o paciente tem um nódulo endurecido, ele é suspeito para câncer de próstata. E o paciente pode ocorrer um nódulo endurecido, mesmo sem ele ter um aumento considerado do PSA. Então, o exame de prevenção do câncer de próstata não é nem o PSA sozinho, nem o toque sozinho. É um somatório dos dois. A gente tem que ter os dois exames para fazer uma avaliação completa do paciente e afastar a suspeita de câncer de próstata. Como acabar ou pelo menos amenizar esse medo nos homens dessa prevenção que é tão importante e muitas vezes eles fazem brincadeira com esse exame, na verdade é uma coisa muito séria, né? Exato. Para acabar com o preconceito, não tem jeito, a gente tem que fazer campanhas de conscientização, educar a população, explicar o exame, por que tem que fazer, né? E com orientação, por isso é tão importante o Novembro Azul, a gente tenta diminuir esse preconceito para que o homem procure o urologista para fazer a avaliação, porque a gente não pode brincar com a vida. Não é brincadeira, o exame do toque retal é um exame médico, é um exame que a gente tem que fazer e é muito importante na prevenção do câncer de próstata. E com diagnóstico precoce tem tratamento e cura, não é? Tem tratamento, por isso que é importante essa avaliação anual, porque como eu te falei, o câncer de próstata na sua fase inicial não tem sintoma algum. Então a gente tem que detectar esse PSA ainda baixo. No exame do toque retal a gente tenta diagnosticar um tumor ainda inicial para poder oferecer para o paciente um tratamento curativo com menos comorbidades. E a rede pública oferece esse exame? Oferece. No SUS a gente tem vários ambulatórios de urologia na cidade. A gente tem o Hospital Universitário Presidente Dutra, a gente tem o Hospital Geral, que é um hospital de tratamento oncológico, a gente tem o Hospital do Nurambelo, tem o Hospital Carlos Macieira, todos com equipes de urologia. Então, no SUS também a gente tem o atendimento urológico para oferecer para a população e oferecer esse tratamento, essa prevenção do câncer de próstata. Doutor Sérgio, muito obrigada por ter vindo ao Jornal da Manhã, trazer essas informações aqui tão importantes sobre a prevenção do câncer de próstata, nesse Novembro Azul. Obrigado, o prazer é meu. E a gente quer deixar essa mensagem à população, que se conscientize, que procure um urologista, porque isso não é brincadeira, isso é vida e a vida é mais importante que um preconceito. Isso aí, muito obrigada. No próximo bloco, postos de combustíveis da capital na mira do IMEC, o Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão. Até já.